Acho que independente do resultado, já é uma grande conquista esse filme existir. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre Pantera Negra, Wakanda para Sempre, novo filme do Ryan Coogler que faz parte do MCU. Mas antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, obviamente, né, a gente não tá falando sobre uma continuação normal, sobre uma sequência típica do MCU, porque o Pantera Negra foi um filme de grande sucesso, de grande impacto cultural, é um dos únicos filmes de super-herói, de quadrinhos, foi indicado ao Oscar de melhor filme, fez mais de $1 bilhão. Porém, nós tivemos em 2020 essa triste notícia, essa tragédia da morte do Chadwick Boseman de câncer de cólon, pegou todo mundo de surpresa e, naturalmente, depois do luto, depois de reconhecer essa perda, o pessoal da Marvel Studios, o diretor Ryan Coogler, toda a equipe e elenco precisaram pensar no que eles iriam fazer para o já confirmado Pantera Negra 2. Teve uma discussão sobre se o papel seria ou não escalado, mas eles acabaram optando por essa ideia de incorporar a morte do T'Challa, do Chadwick Boseman, na história desse filme novo. Ele foi adiado algumas vezes, ele foi reescrito, ele teve algumas alterações enquanto a produção do próprio filme estava acontecendo, teve aquele problema envolvendo a Letitia Wright sobre o escândalo de anti-vax, ou seja, um filme que realmente foi um grande parto para acontecer. Ele está tentando trabalhar com várias coisas ao mesmo tempo, está tentando ser uma continuação, introduzir novos personagens, e ainda por cima ser uma homenagem ao legado do Chadwick Boseman. Eu acho que justamente por conta disso não é exatamente uma surpresa ver que o Wakanda para Sempre é um filme sim que tem problemas. A história do filme começa um ano após a morte súbita do rei T'Challa. Com a perda de seu protetor, o Wakanda se torna suscetível a ataques e interesses imperialistas de diferentes nações, que almejam adquirir o valioso Vibranium. Esses conflitos levam à revelação de Namor, vivido por Thanos Huerta, líder de uma civilização submarina que pressiona o Wakanda para combater as nações da superfície, ameaçando-os com uma guerra. Eu sinto que existem dois filmes batalhando entre si aqui. O primeiro deles, obviamente, é essa exploração bem profunda e muito bem escrita sobre o processo de luto, sobre a morte, sobre os sentimentos complicados que ficam ao redor de uma pessoa, de uma família quando acontece uma perda. E, obviamente, isso vem muito do fundo do coração do Coogler, do roteirista Joe Robert Cole, que reprisa a parceria com ele do primeiro filme, e parece algo que veio muito natural, tá falando muito sobre o próprio Chadwick Boseman, não é só sobre o T'Challa, sobre o Pantera Negra, né? E toda essa sessão do filme é muito forte e tá transbordando pelo elenco, pelas performances, todo mundo tá numa nota muito poderosa falando sobre essa parte do filme que pra mim é o grande trunfo da produção. O outro filme me parece um resquício do que o Ryan Coogler faria originalmente, já que ele tinha um roteiro do Pantera Negra 2 escrito antes da morte do Chadwick Boseman. Ele envolve essa guerra gigantesca, épica entre duas nações, interesses do governo, a introdução de novos heróis e personagens como Namor e a Coração de Ferro. E eu acho que, sinceramente, esses dois filmes não estão em muitas conversas na maior parte do tempo. De certa forma, ele me lembra um pouco aquela bagunça estrutural que foi o Batman vs Superman do Zack Snyder, onde você tem tantos personagens, tantas subtramas, tantas intenções em um único filme, que a experiência dele acaba ficando muito arrastada, muito inchada. É um filme de 2h40, onde você realmente sente essa duração, principalmente quando você tá na metade do filme e você para pro Namor começar a contar a história de origem dele, do povo dele, uma longa sequência de exposição, de flashback, que assistindo ao filme eu penso, poxa, eu acho que isso daqui seria melhor atribuído para um filme solo, para um projeto individual do Namor, e não como parte da introdução de um antagonista, né? Porque o Namor é o vilão desse filme, e uma história do Pantera Negra. Eu acho que são muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. Mesma coisa com a introdução da Riri Williams, que nos quadrinhos é a Coração de Ferro, sucessora do Tony Stark, que nesse filme nada mais é do que um simples MacGuffin para fazer a história começar, para começar o conflito entre Wakanda e Talocan. Nossa, isso porque ainda tem uma subtrama em paralelo envolvendo o agente da CIA do Martin Freeman e aquela diretora que é vivida pela Julia Louis-Dreyfus, que apareceu em algumas séries da Marvel,
que tá bem ruim, pra ser bem sincero. É uma subtrama muito fraca, tira todo o foco do filme. Ela é meio mal escrita, ela meio que não precisa acontecer, daria pra cortar facilmente, assim como várias outras subtramas que acabam perdidas aí no meio do filme. Poxa, como grande fã do Ryan Coogler como diretor, eu fico muito decepcionado em ver que o trabalho de direção aqui é muito inferior a todos os outros filmes que ele já dirigiu. Ele ainda tem grandes momentos, principalmente quando ele tá focado em diálogos e conversas intimistas entre os personagens, de novo com todo esse aspecto do luto que é muito bem realizado, mas eu sinto que fica muito a desejar quando a gente tá falando de escala, de épico, de tudo isso que essa história no papel tá requisitando de uma execução visual. Senti muito a falta da diretora de fotografia Rachel Morrison. Aqui a gente tem a Alton Markapal, que trabalhou na série do Loki da Disney Plus e fez um ótimo trabalho na série, curiosamente, mas aqui a gente tem um filme que é visualmente muito desinteressante, ele não tem aquela saturação, aquela vibrância, aquele contraste que o primeiro filme tinha. Me pareceu uma fotografia muito cinzenta, muito lavada, a direção das sequências de ação também não é tão interessante, tem muita câmera tremida, os efeitos visuais também não são muito bons, e eu fiquei bem triste de ver que esse filme é bastante escuro. Tem sequências à noite que é um verdadeiro breu, tudo que acontece em Talocan, a civilização submarina do Namor, é extremamente escuro, dá pra ver que eles tiveram uma abordagem de mais pro realismo, diferente do Fantástico, do Aquaman, que é todo colorido e vibrante, mas que a gente tem aqui, apesar de Talocan ter um design conceitual muito interessante, caprichado, mal dá pra ver. Mesmo em IMAX, mesmo com aquela escala maior da tela, é um resultado que visualmente, nossa, é decepcionante pra caramba comparado com o primeiro filme. Acho que a única cena de ação que eu achei mais interessante, mais bem desenvolvida, é aquela que envolve uma perseguição de carro em Boston, mas eu preciso dizer que tá mais ligado pelo uso da música que o Ryan Coogler faz ali, a trilha sonora do Ludwig Göransson com as canções é de novo muito interessante. Eu acho que nada assim chega à altura daquela perseguição na Coreia do Sul do primeiro filme. Bom, mas felizmente a gente tem aí sim um ótimo desempenho de todos os membros do elenco, de todos os personagens. Eu acho que tem arcos e desenvolvimentos muito bacanas de ver. A Letitia Wright praticamente carrega esse filme inteiro nas costas e eu preciso dizer que ela tá excelente no papel, ela tá muito melhor do que no primeiro filme. Ela tem que lidar com sentimentos e com consequências de coisas que acontecem com a Shuri que são muito complexas, que são bem sombrios também. Eu acho que a Letitia Wright mandou muito bem nesse filme. A Angela Bassett tem um destaque maior aqui do que no primeiro, e apesar de não ser uma participação tão grande, ela tá fenomenal. Ela tem um discurso na parte do filme que tá nos trailers inclusive, né? Acho que todo mundo sabe qual é essa cena, que é realmente muito bom. Angela Bassett é uma baita atriz, fiquei feliz de ver que esse filme conseguiu aproveitar mais o talento dela. Senti sim falta de ver mais da Lupita Nyong'o e do Winston Duke, que eram participações bem grandes do primeiro filme. Aqui eles estão bem mais como apoio, mas ainda assim garantindo uma presença bacana. Gostei da Dominic Thorne como a Riri Williams, de novo, eu acho que ela não precisava estar nesse filme, mas já foi o suficiente para me trazer o interesse para ver mais projetos com ela, né? Vai ter uma série da Coração de Ferro na Disney Plus. E claro, eu gostei do Tenoch Huerta como Namor, eu acho que ele tem uma presença muito forte, acho que ele é muito carismático. Eu adoro essa ideia que eles tiveram aqui de transformar o Namor num símbolo da cultura maia. Eu acho que tem uma realização e um conceito bem interessante, é muito coerente com o tipo de filme que o Ryan Coogler está querendo fazer. Eu só estranhei nos créditos finais aparecer introduzindo o Tenoch Huerta, né? Geralmente é um crédito para quando a pessoa está fazendo o primeiro trabalho dela no cinema. E o Tenoch Huerta já fez muita coisa, né? Ele fez até Uma Noite de Crime, A Fronteira. Mas enfim, bom personagem. Bom, Pantera Negra, Wakanda pra Sempre é uma missão impossível de filme mesmo, né? Eu acho que diante das circunstâncias muito infelizes, muito trágicas que o Ryan Coogler e a Marvel tiveram para fazer esse filme, nunca daria, né, para ser a mesma coisa que o primeiro filme. Eu acho que esse filme tem um problema de ter muita coisa dentro, de tentar fazer muitas coisas ao mesmo tempo, de ter esse épico que eu não achei tão bem realizado, com essa exploração do luto bem intimista, que aí sim eu acho que é mais interessante. Mas que pelo menos acho que no fim ele tem o coração no lugar certo, ele consegue fazer uma homenagem bem digna para o Chadwick Boseman. Para Pantera Negra, Wakanda para Sempre, eu dou uma nota 6. Deixe nos comentários suas expectativas para o novo filme do Ryan Coogler, o que vocês acham do primeiro, e depois comentem também, né, com spoilers, sem spoilers, o que vocês acharam desse novo filme. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.